Chamado irresistível. Quando Deus nos chama, não tem como dizer não para Deus. Esse chamado não seja apenas irresistível, mas que ele também seja um chamado irreversível. Uma vez dizendo, eis-me aqui, Senhor. Uma vez dizendo, toma a minha vida, que a sua vida não seja mais a mesma. O chamado de Deus em nós deve ser irresistível, como também irreversível. Acorda, porque tem pão e água para você hoje. O pão trata da palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede na minha boca. Disse Jesus, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. A água trata da obra redentora do Espírito Santo, como disse o apóstolo Paulo em Tito, o lavar renovador e regenerador do Espírito Santo. Como disse o próprio Jesus, aquele que crê em mim, fluirão rios de água viva do seu interior. Aleluia! Pão e água vem sobre Elias, e há também aqui sobre a igreja pão e água, Espírito, palavra e Espírito. Por isso diz Jesus, as minhas palavras são Espírito e são vida. Mas Deus, ele é um fiel recompensador de todo aquele que o serve. Na sua mão está o fiel galardão de todos aqueles que são fiéis a Ele. Aqui uma igreja fiel ao Senhor. Ele é aquele que diz, você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra, servo bom e fiel. E eu creio que eu e você ouviremos essas palavras do nosso fiel galardoador, Senhor. Que Deus é um Deus geracional. Não, Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O homem pode morrer, mas Deus é eterno. O homem pode ser temporal, mas Deus é atemporal. Aquilo que ele começou, independente do homem, ele vai concluir independente do homem. Posso ouvir um amém? Então veio Abraão, Abraão passou, Isaac passou, vem Jacó, Jacó passou, vem José, José passou, as descendências, vem Moisés, vem Josué, vem os profetas, reis, até que chega a plenitude dos tempos. E Jesus se manifesta para salvar e completar aquela profecia dita em Gênesis 3,15. Então eu quero te dizer uma coisa: a obra de Deus não pode parar. Pode ser quem for, pode ser Elias, o considerado o pai do profetismo em Israel. Deus entende a condição de Elias, daquela igreja, mas Ele está dizendo, a minha obra não vai parar quando você subir, porque se trata do meu propósito, os meus propósitos não podem ser frustrados. O homem pode até reconhecer quem é chamado, o homem pode até colocar na posição aqueles que são chamados, mas eu quero te dizer uma coisa, é Deus quem elege. E talvez você tenha entrado aqui falando assim, eu, pecador, falho, e eu estou te dizendo, sim, você, assim como Pedro, Deus não vê apenas o seu passado, Deus não vê apenas a tua condição presente, Deus já determinou o seu futuro, e Ele está dizendo, há pescador de almas aqui hoje. E não há autoridade sobre a terra que não tenha sido submetida por Deus, escolhida por Deus. É Deus quem escolhe, e por Ele escolher, Ele capacita. Deus escolhe as coisas pequenas para envergonhar aquelas que são grandes. Deus escolhe as coisas loucas do mundo e as que não são, para envergonhar as sábias e aquelas que acham que são. Tem algum louco aí? Deus pode te escolher, irmão. São aqueles que o mundo olha e fala assim, esse não tem potencial, esse não pode, esse é doido demais. Você pode ser desprezado, você pode ser rejeitado, pode ser que ninguém veja valor em você, mas você não depende de critérios humanos. Deus te escolheu, Deus te chamou, você está aqui porque Deus te viu, e isso basta.